Bom dia a todos, pessoal aí do Centro Espírita Caminho de Luz de Botucatu. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença aí na nossa sala de vídeo, obrigada por essa oportunidade de nós mais uma vez falarmos sobre a doutrina espírita. Afinal, esse conhecimento, essas lições maravilhosas que os espíritos nos trouxeram através do trabalho notável de Allan Kardec, o quanto isso representa na nossa vida, representa esperança, representa consolo, representa luz. Então, é maravilhoso a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse conhecimento inigualável que nos foi dado através da misericórdia do nosso Pai Maior. E hoje nós vamos falar das leis de Deus, um assunto que faz parte do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Ali vai estar toda a fundamentação da nossa conversa da manhã e que a gente possa aprender cada vez mais juntos, né? Porque nosso Pai Celestial, Ele quer que a gente aprenda juntos, inclusive nos dois planos da vida integrados, o plano material e o plano espiritual, com os encarnados e desencarnados, ajudando-se mutuamente para que a gente possa aprender juntos. E como a gente vai falar das leis de Deus, é natural que a gente fale um pouquinho de Deus. E onde é que nós vamos buscar subsídios para falar de Deus? Ora, aí nós vamos lá no comecinho do Livro dos Espíritos, onde Kardec fez a primeira pergunta: que é Deus? E, na verdade, desde que nós temos conhecimento da história da humanidade, o homem busca Deus. O homem busca explicar Deus, o homem busca conhecer, o homem busca colocar ideia do que seria esse ser supremo, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, como Jesus nos trouxe, Deus como Pai. Então, que é Deus? Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles responderam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ora, cada um de nós poderia dar a sua definição sobre Deus. E o Evangelho traz uma definição de que Deus é amor. E é claro, Deus é amor, mas essa resposta pequena e profunda que os Espíritos deram a Kardec nos ensina muita coisa, pois Deus é a inteligência suprema, é a perfeição, é tudo aquilo que está acima no universo, é o absoluto do universo e a causa primária de todas as coisas. Tudo começou pelas mãos de Deus, pois se Deus tivesse sido criado, se houvesse uma causa para Deus, aí já não seria o absoluto. Então, Deus não seria Deus. Esta resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos mostra muito dos atributos que os próprios espíritos nos passaram de Deus. Afinal, nós, na nossa condição evolutiva, não temos ainda a compreensão da essência de Deus de forma alguma. A nossa compreensão, ela é fragmentada, parcial e em comparação com o que a gente conhece. Então, quando os espíritos nos dão os atributos de Deus, a gente pode ter uma ideia da magnitude do nosso Criador. E olha o que eles falam, que Deus é eterno, ou seja, não tem começo e não tem fim, diferente de nós, que somos espíritos imortais, que tivemos um começo, mas não teremos fim. O eterno, ele não teve começo e ele não terá fim, e assim é Deus. Deus também é imutável, ou seja, em qualquer tempo que for, Deus é Deus. Ele não vai ser mais Deus e nem menos Deus. Ele é Deus, é imutável. Deus é imaterial. Deus não tem nenhuma relação com a matéria, seja a matéria densa, seja a matéria quintessenciada.
no seu estado mais sutil ou no seu estado primário. Deus não é material. Deus também é único. Ou seja, não há outro ser que esteja em contraponto com Deus ou na mesma posição de Deus. Deus é único. Ele é todo-poderoso, ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, tem conhecimento de tudo. E soberanamente justo e bom. Ou seja, Deus nos coloca as suas leis para que nós, em pé de igualdade, possamos evoluir, crescer e trilhar a nossa trajetória rumo à perfeição. Pois Deus, com todos esses atributos aí que nós lemos, no seu grau máximo e absoluto, só poderia dar uma finalidade à sua criação, que seja a perfeição. E foi para isso que nós fomos criados. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 4, a gente também tem o questionamento de Kardec sobre onde é que está, então, a existência de Deus. Os Espíritos responderam: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e aí a razão vos responderá. Olhai a obra e procurai o artífice. Uma grande obra só pode ter um grande artífice, que a gente possa ver a natureza, as aves do céu, o azul do mar, o frescor da brisa, as praias, as montanhas, os animais, o perfume das flores, o colorido dos campos. Então, tudo isso nos leva à percepção de Deus. O nosso corpo, o organismo perfeito com os seus sistemas, tudo isso é obra de Deus, pois o homem jamais poderia criar. E aí, nós nos perguntamos como que tudo no universo funciona? E aí vem as respostas. É pela lei de Deus, as leis que Deus coloca para que todos nós possamos estar inseridos e assim caminhar. Mas Deus nos trata de forma igual? Sim, Deus nos trata de forma igual. E Ele se preocupa com cada um de nós? Sim, Deus se preocupa e se ocupa de toda a sua criação. Está lá na 963 do Livro dos Espíritos, se Deus se ocupa pessoalmente de cada um de nós. E a resposta vem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que seja. E olha só como isso é maravilhoso. E Deus me fez único. Não há ninguém igual a mim. E por essas leis que Deus coloca, como que acontece se alguém transgride alguma dessas leis? Deus pune ou recompensa cada um dos nossos atos? Deus tem as leis que regulam todas as nossas ações, isso está lá na 964. E ele traçou os limites, ou seja, Deus nos coloca as suas leis, traça limites, e qual é o meu limite? É eu não ultrapassar o limite de interferir no outro. E assim, tudo que acontece nas nossas vidas são as consequências dos nossos atos. As consequências boas ou as consequências ruins. E diante de tudo isso, o amor de Deus nos cobre. Está lá em João, misericórdia de Deus, Deus é amor e Deus, com todo esse amor por nós, nos tutela e nos sustenta até a perfeição. Mas falando nas suas leis, a gente sai agora do Livro dos Espíritos e vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente entender esse negócio de lei. No primeiro capítulo, olha só que coisa interessante. Kardec traz: não vim destruir a lei. Por que Kardec coloca dessa forma o início do Evangelho segundo o Espiritismo? Se Deus colocou as suas leis para nós,
elas foram reveladas à humanidade? E aí, esse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz 3 momentos em que a lei de Deus nos foi revelada. O primeiro momento com Moisés, o segundo momento com Jesus e o terceiro momento com a vinda da doutrina espírita através das vozes dos espíritos superiores. E aí, quando Jesus foi questionado sobre as leis de Deus, sobre as leis de Moisés, porque parecia que o seu evangelho de amor, a sua conduta, o seu exemplo, estaria se chocando com a lei de Moisés. E aí ele foi questionado sobre estar destruindo a lei, sobre estar descumprindo a lei. E ele disse o seguinte, que ele não estaria descumprindo nenhuma lei, mas fazendo cumprir. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, mas fazer cumprir. Pois eu digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O que Jesus estava dizendo? Ele separava o que era a lei dos homens das leis de Deus. Quando Moisés passou os 10 mandamentos, ele falava das leis de Deus, mas ali conduzindo aquele povo saindo do Egito rumo à terra prometida, que nós conhecemos a história que está lá no Velho Testamento, Moisés também precisava organizar aquela sociedade. Era uma sociedade endurecida, uma sociedade não muito diferente da nossa, com as suas imperfeições. Então, ele precisava colocar leis de organização da sociedade, chamada leis civis, e colocando também as leis de Deus. Então, ele precisava atribuir divindade às leis de organização da sociedade, mas as principais eram as leis de Deus que ele recebeu através dos 10 mandamentos. Vamos lembrar resumidamente? Os 10 mandamentos, o primeiro ele fala sobre a magnitude de Deus, dizendo, eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás diante de ti outros deuses, não adorarás nada no céu, nas águas, na terra, não prestarei culto, e fala sobre a soberania de Deus. Depois vem, não pronunciarei o nome de Deus em vão, santificar os dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçais as coisas alheias. E assim, esses mandamentos, tirando a linguagem própria daquela época, a gente leva para a vida toda. Por quê? Essas afirmativas, se nós prestarmos atenção, mesmo que fala não cobiçar a mulher ou as coisas ou adultério, mas a gente encaixa para a nossa vida e a gente está falando de respeito. O primeiro nós estamos falando de amor a Deus, depois nós estamos falando da nossa adoração para com Deus, não pronunciar o nome de Deus em vão, a nossa adoração, a nossa devoção, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterarás, reservadas a forma de linguagem, nós estamos falando de respeitar o que é do outro, respeitar o outro, olha só, isso vale sim para a nossa vida, anos e anos e anos depois da vinda dos 10 mandamentos, não matar, o respeito à vida, guardar a vida, não prestar falso testemunho, ou seja, sermos verdadeiros conosco, com os outros, tudo isso são as leis de Deus pela primeira revelação vinda por Moisés. Depois vem Jesus falando que não veio destruir nada e sim fazer cumprir. Por que ele falou isso? Porque ele foi questionado sobre as curas aos sábados,
Ele foi questionado no episódio da mulher adúltera, quando ele disse que ele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A mulher, ela foi surpreendida em adultério e a lei mandava apedrejá-la. Perguntaram para Jesus: nós devemos apedrejá-la como manda a lei de Moisés? Se ele dissesse que sim, ele estaria indo contra o ensinamento de amor dele. Se ele dissesse para não apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Também era um problema naquela sociedade onde ele viveu. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria e conhecendo o coração daqueles que o questionavam, a malícia daquele questionamento, ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele não estava destruindo a lei, ele estava fazendo cumprir, ou seja, olhando para os erros daquela mulher sem olhar para os próprios. Olha aí o não julgar. E ferir alguém indo contra não matar. Ou seja, indo contra não, cumprindo o não matar, pois o apedrejamento levaria a mulher à morte. E aí estaria indo contra o não matar. Dessa forma, Jesus estava ensinando, fazendo cumprir a lei de Moisés através da conduta franca, sincera e dentro das leis de Deus, pois seria hipocrisia, seria um erro apedrejar a mulher, matá-la e depois recitar os 10 mandamentos, principalmente o quinto, não matar. Olha só que coisa interessante. E aí, quando Jesus falou que estava fazendo cumprir as leis de Deus, ele estava separando o que era a lei da sociedade, a lei civil, da lei de Deus. Por que que ele fazia isso? Vamos trazer para os dias de hoje? Nós temos as nossas leis do direito lá no Código Civil, no Código Penal, nas leis trabalhistas. E essas leis, elas mudam muito conforme os costumes da sociedade. Muitas coisas que antes, lá em 1910, 1930, 1940, 1950, eram disciplinadas de uma aconteceu com forma, meu hoje sono? não mais. Um exemplo, o crime de adultério. Chegou uma época que existia o crime de adultério, hoje não mais, ninguém vai preso por cometer o adultério. E o contrário também é verdadeiro, quanto mais a sociedade fica violenta, mais leis rigorosas. Vamos dar um exemplo? A lei do tráfico de drogas. Antes de 1976, trazer consigo substâncias entorpecentes era apenas uma contravenção. Depois veio uma lei em 76, ela foi até 2006 determinando um tempo de prisão. De 2006 para cá, esse tempo de prisão para aqueles que traficam substâncias entorpecentes está muito mais alto, muito mais rigoroso. Por quê? Pela violência que a sociedade vem apresentando. Então, as leis civis, elas mudam. Elas vão se endurecendo ou se afrouxando, ou até mesmo deixando de existir determinadas regras. E com relação à sociedade de Moisés e de Jesus, não era diferente. As leis que Moisés instituiu para aquela sociedade eram umas. As leis que Jesus viveu na sua sociedade eram outras. E as leis que nós vivemos hoje, em 2025, são outras, de acordo com outras necessidades, pois naquela época existia escravidão. Hoje nós temos a CLT disciplinando os direitos daqueles que trabalham. E aí, por que nós estamos falando tudo isso? Nós estamos falando tudo isso para entender que Jesus estava separando a lei da sociedade das leis de Deus. E onde a gente chega? Na imutabilidade das leis de Deus. Nós não dissemos que Deus era imortal e imutável? Ele é perfeito, então as suas leis só poderiam ser perfeitas, só poderiam ser
eternas e imutáveis como o próprio Deus. Ou seja, olha aí o ensinamento que nós estamos tendo, de acordo com os próprios atributos de Deus e as suas leis, pois se Deus é perfeito, tudo que vem dele é perfeito. Se Deus é imutável, as leis dele também são imutáveis. E Jesus estava explicando isso lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos buscar todas as nossas dúvidas na obra de Kardec? Olha aí que legal. Então, voltando agora ao Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais, a gente tem a questão 614 que diz: o que se deve entender por lei natural? Olha a resposta, a lei natural é a lei de Deus. E aí Kardec, nesse livro terceiro, ele coloca as leis de Deus para que a gente possa entender e saber da sua perfeição e da sua imutabilidade, pois o que ele colocou lá, a gente pode levar por toda a nossa trajetória até chegarmos a espíritos perfeitos. E aí, Kardec também perguntou para os espíritos, mas tudo bem, tem a primeira revelação com Moisés, os 10 mandamentos, depois vem Jesus no seu evangelho, falando da lei do amor, depois vem a doutrina dos espíritos, nos colocando essas leis lá no livro dos espíritos, mas assim, na humanidade, onde o homem sempre procurou também saber onde está a lei de Deus, estaria num livro sagrado, estaria numa religião, estaria em alguma revelação mais concreta? Como que eu sei da lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E aí, na questão 621, os espíritos responderam na consciência. Olha que resposta, gente, na consciência. E é claro que toda vez que a gente infringe a lei de Deus, um alertazinha acende na nossa consciência. Por mais que meu orgulho, meu egoísmo tenta camuflar esse alertazinha, a consciência nos chama à responsabilidade, porque a gente está ali infringindo alguma lei de Deus. E Kardec também perguntou, mas essas leis, elas estão acessíveis a todos? Ou será que só alguns privilegiados têm condições de saber dessas leis? A humanidade sempre gostou de trazer pessoas com conhecimentos ocultos ou com uma posição privilegiada, sempre teve isso na humanidade, mas a doutrina espírita vem nos mostrar que tudo que é de Deus está aí para todos. Essa coisa de só alguns terem acesso é coisa dos homens, pois Deus nos proporciona todo o conhecimento das suas leis. E isso Kardec perguntou lá na 619. A todos está acessível a lei de Deus? E os espíritos responderam que todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem por quê? Porque falta a força de vontade e o ponto evolutivo para isso, mas aqueles que decidem conhecer as leis de Deus é um livro aberto para que todos possam ter acesso. Por isso que está na consciência, porque quando a gente examina a consciência, a gente olha para si mesmo de uma forma verdadeira, nem que seja numa linguagem simples, a lei de Deus está lá. Olha que maravilha. 619, 621, Kardec nos mostrando onde está a lei de Deus. E aí, vamos falar um pouquinho dessas leis? Quando Kardec começou a falar das leis de Deus, ele separou em algumas classificações. E aí, ele traz a lei de adoração. O que é essa lei de adoração? A nossa relação com Deus. Nós falamos do primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, não adorarás outros deuses, nem no céu, nem na terra, não prestará culto. Então, o que é? É a lei de adoração, é a nossa reverência ao Pai Celestial,
é reconhecer a magnitude do Pai Celestial. E como que a gente faz isso? Como que a gente se dirige a Deus? Como que a gente se comunica com Deus? Através da prece, para louvar, pedir, agradecer. Não aquelas preces preparadas de antemão com palavras difíceis. A gente pode fazer uma prece pronta? Pode, claro. Jesus trouxe o Pai Nosso para isso. Temos a prece de Cáritas dentro da doutrina. Nós podemos fazer? É claro que nós podemos fazer. E isso é bom. Jesus trouxe o Pai Nosso para que a gente pudesse fazer. Mas tem uma coisa que ele também disse: coloca sentimento. Pois se não colocarmos sentimento na nossa prece, nós podemos fazer a prece mais linda do mundo, que serão apenas palavras. A prece, ela precisa ter sentimento. Então, mesmo o Pai Nosso, se nós não falarmos com o coração, de nada vai adiantar. Quando Jesus falou da prece, da oração, trazendo o Pai Nosso, é um momento lindo do Evangelho. Ele fala, se recolhe, ou seja, busca teu coração, teu sentimento e fala com Deus. E um outro momento do Evangelho sobre falar com Deus, sobre a adoração, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, pois os samaritanos e os judeus, eles tinham ali um conflito. Onde adorar a Deus? No templo de Salomão, de Jerusalém, ou no Monte Garizim, Gazarim, várias formas de falar, como dizem os samaritanos. Onde é que está Deus? Aquela coisa, né? O meu Deus, o seu Deus, na minha igreja, na minha sinagoga, no meu centro, no meu templo, no meu terreiro. Onde está Deus? E naquela época não era diferente, a mulher samaritana perguntou a Jesus, pois era um judeu falando com uma samaritana. Onde adorar a Deus? Como adorar a Deus? Qual a forma verdadeira? Jesus respondeu, em verdade e em espírito. Será que isso vale para os dias de hoje? Eu acho que vale. E aí, o Livro dos Espíritos nos traz a lei de adoração. E Kardec perguntou qual era a prece que mais agradava a Deus. E os Espíritos responderam que é aquela feita com o coração, com o sentimento, com verdade, em espírito. Olha só que interessante. E a lei da adoração, por conseguinte, é o primeiro capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da nossa relação com Deus, das leis de Deus. Depois da lei de adoração, da nossa relação com Deus, Kardec vem falar da lei do trabalho. Mas que trabalho? Esse trabalho que nós somos remunerados no 5º dia útil, ou no dia 30, né, dependendo aí de qualquer profissão que seja, ou os autônomos através da remuneração por trabalho que é feito, desse trabalho aí que Kardec estava falando? Não. É o trabalho no sentido de ser útil, daquilo que a gente contribui para a marcha do universo, pois há pessoas que não querem fazer nada para que o bem aconteça, não querem fazer nada por si, não querem contribuir para a evolução de ninguém ou de si mesmo. Isso diz respeito a ser útil, a fazer algo útil, diferente da ociosidade. Pessoas que querem ser ociosas, tem pessoas que não querem fazer nada de bom, que não querem crescer, que não querem evoluir, que não querem contribuir para a seara do Pai. E isso vai contra as leis de Deus. Afinal, as leis de Deus, elas estão aí para que a gente se impulsione ao crescimento. Isso é trabalho. Trabalho no mundo espiritual e no mundo material. Afinal, nós encarnamos para evoluir, para que essa marcha tenha o seu curso, e nós contribuímos para isso. Encarnados ou desencarnados, não importa em qual estado estejamos. A lei do trabalho
ela alcança os 2 planos da vida. E depois da lei do trabalho vem a lei de reprodução e conservação, onde nós temos que encarnar para aprender, para evoluir, e reencarnar para nos desenvolver. Kardec faz 2 perguntas. Uma sobre a encarnação, 132, por que eu tenho que encarnar? Essa fase material do espírito é necessária para que ele aprenda, para que ele se lance ao campo de prova. A marcha dos seres corpóreos é necessária. Nós temos ali a nossa contribuição, os seres mergulhados na matéria. E a 167, Kardec pergunta sobre a reencarnação. O porquê que nós temos que encarnar várias vezes, diferente da 132, que pergunta o porquê que a gente tem que tomar um corpo material e encarnar. E a 167, o porquê que a gente tem que reencarnar, ou seja, fazer isso várias vezes. Também para que a gente se desenvolva, pois é impossível desenvolver todas as nossas potencialidades numa existência só. Então, a gente precisa de várias existências para desenvolver tudo. Eu, por exemplo, não consigo de jeito nenhum dominar matemática. Então, vamos deixar aí para as encarnações futuras. Eu vou estar lá no topo da escala espírita, tentando aprender a tal da matemática. Um exemplo aí descontraído para a gente entender que às vezes nós demoramos uma encarnação inteira para aprender uma virtude. Paciência, por exemplo. Olha aí, acho que todo mundo entende do que nós estamos falando, né? Uma vida inteira e não aprendemos paciência. Um exemplo também. E para isso a gente precisa, óbvio, da lei de reprodução, claro, pois somos matéria aqui encarnados e precisamos aí da lei da reprodução para seguir em frente com essa trajetória. E também a gente já engata a lei da conservação. Nosso corpo físico, material, vamos olhar para o nosso corpo físico, material como instrumento bendito da nossa possibilidade de reencarnar. Ou seja, para o cumprimento da lei de reprodução, a gente precisa desse corpo físico. Nós estamos cuidando do nosso corpo físico? Cometer excessos, isso é transgressão às leis de Deus. Aí, eu cito quando Jesus sintetizou a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo referência ao primeiro mandamento da lei de Moisés, da lei quando Moisés trouxe, né, as leis divinas através dos 10 mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo, o que também resume o restante dos mandamentos, e amar a si mesmo. O respeito ao corpo físico faz parte do amar a si mesmo. O cuidado com o corpo físico, a lei de conservação. E o próprio corpo físico, ele tem mecanismos para a lei de conservação. Quando nós ficamos doentes, nós sabemos o que o corpo físico luta para vencer essas doenças físicas. Então, é nosso dever cuidar do nosso corpo físico. E pela lei de conservação também, os médicos lutam, aqueles que trabalham com o resgate, os bombeiros, os policiais, os profissionais que estão ali para ajudar, o quanto eles se mobilizam em catástrofes, em acidentes, o quanto o homem que de repente não tenha nenhuma ligação com essas profissões, mas quando vê o outro em perigo, ajuda. As mães protegendo seus filhos, tanto no campo da humanidade quanto no campo da natureza, aos animais, em defesa dos seus filhos. A própria vegetação que se refaz depois que vem o período de inverno, o período de seca, a natureza se refaz. Tudo isso é a lei de conservação. E isso, fazendo também uma ligação com a próxima lei, que é a de destruição, pois a lei de destruição
ela não pode ser entendida como aniquilamento. Ela tem que ser entendida como transformação. E mesmo diante das catástrofes, tudo se transforma, tudo se ressurge, tudo se refaz. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita. Ah, então a destruição não é aniquilamento? De forma alguma. Ainda para nós que somos muito ligados à matéria, parece que a lei de destruição é aniquilamento, mas não é. Ela é transformação. Tudo isso, se a gente for lá no Livro dos Espíritos e lermos com calma o desdobramento desses capítulos, a gente vai entender do que nós estamos falando. Daria uma palestra inteira por capítulo, mas a gente está fazendo esse apanhado para convidar o pessoal ao estudo detalhado aí do Livro dos Espíritos. E depois de tudo isso, da reprodução, da conservação, da destruição, vem a lei de sociedade, pois nada disso teria sentido se a gente vivesse sozinho. E Deus não quer que a gente viva sozinho, pois se a gente ficar sozinho, nós não vamos aprender tudo. Nós vamos aprender coisas de quem vive sozinho. Nós não vamos aprender coisas de quem vive com o outro. E Deus quer que a gente aprenda tudo. Só vamos chegar à perfeição se aprendermos tudo. E nós aprendemos muito mais juntos. Por isso, a lei de sociedade. Deus não quer que a gente fique sozinho, sequer levando em conta o plano material. Agora, se existe a integração do plano material e do plano espiritual, de jeito nenhum vamos estar sozinhos. Estamos integrados. E é para isso que a lei da sociedade está aí para a gente aprender juntos, para a gente se desenvolver juntos, para criarmos coisas juntos. E isso tudo vai nos levar ao progresso, que é a próxima lei, a lei do progresso. Por mais que existam aqueles que vão contra a lei do progresso, que vão contra as leis de Deus, que não querem crescer, a lei do progresso está aí, pois a lei do progresso nos impulsiona, nem que seja pelas mãos da dor, a evoluir. E aí eu quero falar do último capítulo da Gênese, que fala da nova era. Essa coisa da nova era, a gente fala que é agora, que é nesse momento, mas Kardec já falou disso lá na Gênese, no último capítulo, há mais de 160 anos atrás. E quando Kardec falou disso, ele falava que essa nova era, ela era aos poucos. E de lá para cá, quantos saltos a humanidade não deu em tecnologia, medicina, ciência, desde a Gênese para cá. E essa coisa da nova era, dessa transição, ela não é de um dia para o outro. Ela é lenta. Ela vai progredindo aos poucos, mesclando. E aí a gente entende que a evolução não dá saltos. Não dá saltos. Ela vai acontecendo aos poucos, através do progresso. Pois, se a gente quer algo melhor, a gente precisa se modificar para melhor. E Kardec falou disso no último capítulo da Gênese, também convite para que a gente possa ir buscar. E quando a gente entende essa coisa, a gente olha para o outro como iguais. E a lei da igualdade fica mais próxima de ser cumprida. Nós ainda não entendemos a lei de igualdade. Nós falamos lá no início que Deus trata todos nós com igualdade. E é isso exatamente que a gente precisa entender. E a lei da igualdade, ela só vai se fazer presente nas nossas vidas, ser cumprida, quando a gente entende que Deus olha para todos nós como irmãos. E aí a gente olha para o outro e vê nele o nosso verdadeiro irmão, como pediu Jesus.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é olhar para o outro como igual. E dessa maneira, a gente chega ao ápice das leis de Deus, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Lei de justiça, de amor e caridade. Olha só que coisa maravilhosa. Qual justiça? A justiça da sociedade, aquela que a gente falou lá no início, das leis que foram colocadas na sociedade, as leis civis, é essa justiça? De jeito nenhum. É a justiça de Deus. Como que é a justiça de Deus? Jesus falou no seu evangelho, fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim e não fazer ao outro o que eu não gostaria que fosse feito a mim. Jesus falou disso no evangelho. E o amor e a caridade não é esse amor que a gente conhece, condicionado, fragmentado. Ah, eu só amo se a gente coloca os nossos caprichos nesse amor, o nosso egoísmo nesse amor. Então, não era desse amor que Jesus falava, que Kardec trouxe aqui nesse capítulo 10 das leis de Deus. Quando se fala no amor, é o amor que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como será que Jesus nos amou? Será que foi pouquinho? Jesus, Espírito perfeito, veio até esta terra para nos ensinar, exemplificando, vivenciando o amor. Ele amou os seus 12 companheiros, independente dos defeitos que traziam. E será que os defeitos deles, os medos dos apóstolos, as dúvidas, os momentos de dor eram diferentes dos nossos? Não eram. Mas Jesus os trouxe e eles, vivenciando todo o exemplo do Cristo, chegaram à superação de si mesmos. Mas eles também tinham as suas mazelas e Jesus sabia disso, mas ele os amou. E amou todos aqueles aos quais estavam ali, exemplificando todo esse ensinamento de amor. Então, não é amai-vos uns aos outros como nós conhecemos o amor, é amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou, buscando entender isso. Nós estamos buscando entender, nós não entendemos ainda. O nosso amor é cheio de condições, cheio de barreiras, cheio de capricho, de orgulho, pois do jeito que a gente fala que ama, a gente deixa de amar rapidinho, pois nós ainda não entendemos. E aí a gente chega na caridade. E para falar da caridade, eu quero dar o exemplo da questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou qual o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. Por que Kardec falou conforme entendia Jesus? Pois a resposta que os Espíritos deram, benevolência, indulgência e perdão, está no Evangelho. Está no Evangelho. Quer ver só? Benevolência para com todos, ou seja, benevolência é a vontade de fazer o bem, a conduta do bem. Jesus trouxe o episódio do bom samaritano. Aquilo é fazer o bem, é doação. Ele explicou isso para o doutor da lei. Indulgência para com as faltas alheias. Indulgência, compaixão, compreensão das faltas alheias. Jesus falou da mulher adúltera quando ela ia ser apedrejada pelo seu erro. E perdão das ofensas. Será que Jesus falou de perdão no seu evangelho? Ele falou do perdão várias vezes. Ele ensinou a Pedro como perdoar, quantas vezes perdoar. Ele colocou na oração do Pai Nosso perdão
e no alto da cruz, ele pediu perdão ao Pai por nós, que não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento. Então, quando Kardec perguntou o que era caridade, conforme entendia Jesus, os espíritos deram um conceito amplo de caridade, muito mais amplo do que simplesmente partilhar bens materiais. Ele falou benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão. A caridade indo do simples doar materialmente até doar o próprio coração, pois perdoar é aqui dentro, no mais profundo do nosso ser. Então, essas são as leis de Deus que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, começando pela nossa relação com Deus, a lei de adoração, e culminando na lei do amor, que é a lei de justiça, amor e caridade. E quando nós seguimos a lei de Deus, nós somos felizes. Os espíritos falaram isso para Kardec, que o homem é feliz quando ele cumpre as leis de Deus, o seu dever, e ele é infeliz à medida que se afasta e transgride as leis de Deus. Olha só que ensinamento fantástico que nós temos aí no Livro dos Espíritos, na doutrina dos Espíritos trazida pelas mãos de Allan Kardec, pelo seu trabalho no Livro dos Espíritos, convite aí para o estudo, para a reflexão, mas um ensinamento que a gente aprende juntos, não é? E fica aí a minha contribuição para esta manhã, agradecendo mais uma vez a oportunidade e pedindo a Deus nosso Pai e a Jesus que nos abençoe a todos e que os espíritos amigos estejam conosco.